hoje, direto do nosso estúdio improvisado na sala de informática da nossa escola, professor Guerino Casasanta. Hoje temos o imenso privilégio de receber aqui o nosso ex-diretor. Ele se formou na faculdade São Camilo em filosofia e ele empreende, já saberemos mais sobre ele. Então, seja bem-vindo, Leonardo José da Silva Marinelli. Esse projeto faz parte da área de linguagem, onde as matérias são português, inglês, artes, educação física e nivelamento de língua portuguesa. E os temas escolhidos para hoje foram cultura jovem com ênfase na cultura negra, educação pós-pandemia, protagonismo e distorção da autoimagem pelo uso das redes sociais. E aí, tudo bem? Como você tá? Oi, Ana. Oi, Júlia. Oi a todos, meus ex-alunos, professores, colegas, demais servidores da escola. É uma alegria imensa estar aqui hoje, né? Vendo essa grande árvore frondosa que se tornou a nossa escola e com cada membro, né, que está aqui, que são vocês. Eu lembro da Ana, quando chegou aqui, pequenininha, né, e hoje virou essa grande mulher. Não tão grande, né? Falando bem, então já inicio parabenizando sua fala. Fala muito bem, se expressa muito bem, isso leva jeito, viu? Então, agradeço, gratidão, né, na pessoa da nossa diretora, né, a Tia Lu. Eu quero estender a todos vocês, a todos os demais alunos, a todos os servidores da escola, a minha gratidão por esse convite. Mas, bom. A gente agradece. A gente vai começar com uma primeira perguntinha. Fala pra gente um pouco da sua trajetória, desde lá de trás, do começo, das suas raízes, principais influências, enfim, esse geral, assim. Muito bem. Eu gosto de falar da minha história, tá? Porque é uma história que ela tem uma mistura de dor e alegria, assim como toda a vida, hein? E a gente não pode querer esconder as dores. Então, eu faço muita questão de falar que, por exemplo, eu vim de uma mistura de pais, né, onde minha mãe é natural do Rio Grande do Norte, meu pai veio do Espírito Santo e se encontraram no Rio de Janeiro. Pais solteiros, né? Vim de uma gestação não esperada. Meu pai não tinha muito juízo quando jovem, na verdade não tem até hoje. E minha mãe teve que aguentar sozinha, né? Foi mãe e pai. Então, assim, eu quero salientar aqui minha gratidão à minha mãe e até deixar para vocês, né? Todos vocês, o quanto que a Bíblia ela é feliz quando fala, né, da bênção para aqueles que honram o pai e a mãe. E honrar pai e mãe, né, é honrar mesmo diante das dificuldades que nós temos, porque às vezes nós somos tão imaturos, e eu por muito tempo, eu fui imaturo de culpar minha mãe por muitas coisas, né? E hoje eu entendo que foi parte do processo. Ela me deu aquilo que ela podia, na forma que ela conseguia naquela época. Então ela foi assim uma super-herói, uma heroína mesmo, que me dá o que ela me deu. Minha primeira infância, minha mãe não tinha condição de me criar no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro. Meus avós me levaram para morar com eles, né, lá no Rio Grande do Norte. Então, até os 7 anos, eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô, e eu achava que eles eram meus pais. Eu não sabia que eu tinha uma outra mãe, um outro pai, né? E foi a minha infância feliz, eu falo, né? Porque eu fui um filho mimado pelos meus avós, né? Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Na segunda infância, eu até na minha biografia, eu coloco como a parte triste da minha vida, né? Porque quando eu comecei a escrever minha biografia, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então eu coloquei essa segunda parte como uma parte triste,
porque foi um verdadeiro inferno morar com a minha mãe, com o meu padrasto, assim, foi desafiador, né? Para mim e para eles. Né? E eu digo que não foi legal porque eu, como disse, né, eu não sabia que eu estava sendo preparado para o que o futuro me mandava. Me preparava, né? Hoje eu sou grato demais, como eu disse, à minha mãe e ao meu padrasto, porque apesar de tudo que eu passei, eles me prepararam para a vida. Hoje, se eu falo bem, se eu tenho essa facilidade de interagir com vocês, se eu tenho essa facilidade de entrar em qualquer lugar e sair de qualquer lugar para interagir, eu devo, por exemplo, ao meu padrasto. Meu padrasto colocava um espetinho de churrasco na minha mão e falava: se vira, só volta quando vender. E oi. Então eu chegava na frente das pessoas e falava: oi, quer churrasco? R$1. E aí a pessoa falava: não, eu já comi. Obrigado. Eu falava: por favor, compra aí. Não, mas eu tô sem fome. Por favor, compra para me ajudar. E a pessoa: não quero. Eu falei: mas o problema é fome? Aí a pessoa: mas tem dinheiro? Tem, então compra que eu como. E aí a pessoa comprava um espetinho para me ajudar. E até no bairro Jabu, né, Senador Camará, lá no Rio de Janeiro, onde eu passei grande parte da minha segunda infância, eu fui conhecido, né, fiquei conhecido como churrasquinho. Então, porque eu vendia churrasco. Na escola eu era conhecido como sapatinho, porque eu usava sapato social. Minha mãe, ela tinha... aliás, todas as mães, né? As nossas mães existem para fazer a gente pagar mico, né? Então ela me colocava, ou era sapato social, ou era um sapato muito conhecido na época, chamado quichute. Não quero saber. Já ouvi falar, minha mão usava. É horrível. Tá? E eu ia de quichute para a escola. O quichute amarrava na canela, gente. Eu lembro do Ponga. Lembra do Ponga? O Ponga. É. E aí, passei por tudo isso, sempre trabalhando, trabalho desde os 7, 8 anos de idade. Eu virei o Rio de Janeiro de cabeça para baixo, trabalhando. Trabalhei vendendo churrasco, vendendo refrigerante na praia, cerveja. Essa época de final de ano, época de carnaval, nossa, arrebentava de vender na praia, entendeu? Nos ônibus, entendeu? No tempo vago, eu ia fazer carreto com o carrinho de mão, eu fazia carreto para as madame na rua, carregando compras, entendeu? Então, assim, nunca tive vergonha nem medo. E tudo isso veio da minha mãe, veio do meu padrasto, sempre me impulsionando esse lado empreendedor, que é o lado que eu exploro muito hoje, né? Eu, sem saber, minha mãe formou já o empreendedor lá atrás, meu padrasto também. Então, sempre trabalhei com isso. Paralelo a isso, uma outra grande situação que plantaram no meu coração, né, que foi minha avó que plantou, minha mãe regou um pouco e depois o padre Evanildo ajudou a crescer ainda mais, é a questão da fé, né? Eu sempre falo que a gente sem a fé a gente não é nada. Viu? Nada, nada, nada. Sem Deus a gente não é nada. Então eu devo tudo isso a Deus. Todos os momentos Ele esteve comigo, né? E tudo que eu passei, todas as experiências, porque eu estou contando para vocês um pouquinho das coisas boas, mas tem coisas más também. Por exemplo, houve uma época da minha vida que eu queria ser bandido. Todo mundo já passou por isso. Eu queria ser bandido. Quando eu morava lá no Rio de Janeiro, o bandido tinha as melhores namoradas, as meninas mais bonitas. O bandido tinha carro bom, moto, né? Era um super-herói nosso. Eu fiquei em favela, o nosso super-herói é eles, tá? Lá na favela a gente não conhece médico. Na favela a gente mal conhece professor, porque as escolas nas favelas, poucos professores, falta muito professor. Então, assim, meu ensino fundamental, praticamente todo, a gente fazia trabalhinho no final do ano para poder passar de ano, porque não tinha professor. Entendeu? Então, eu sofri muito na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, eu tive professores que falavam pra gente: ó, volta pra escola, porque eu não vou ensinar isso pra você, porque isso aí você tinha que ter aprendido no ensino fundamental. Entendeu? Graças a Deus eu tinha um suporte muito bom na faculdade, que eu estava no seminário, e aí os padres nos proporcionavam professores particulares. Então, o que tirou o ser bandido da minha cabeça?
Primeiro, minha mãe, né, porque eu brinco que a minha mãe treinava a polícia do Rio de Janeiro. Né? Ela primeiro batia, depois perguntava o que aconteceu. E segundo, porque eu conheci um padre Evanildo, que também foi um outro pai que eu ganhei, que me tirou, se aproximou de mim, teve todo um jeito, e se aproximando de mim, ele me aproximou de outras amizades. Né? E aí eu saí daquelas amizades que eu tinha. Então quero colocar para vocês aqui, cuidado, gente, mamãe e papai tem razão quando fala, isso não é amizade. Tá? Cuidado com quem você anda. Isso é muito sério. E o padre Evanildo falava para mim, se você não sair dessas amizades, você nunca vai crescer. E aí ele me tirou do Rio de Janeiro, mandou para o seminário, né? Onde eu vivi felizes anos, né? 4 anos no seminário estudando para ser padre, onde eu pude testar ainda mais a minha fé. Via que faltava algo, não fui até o fim, né? Não virei padre, mas parti para uma outra missão que foi o casamento. Hoje eu sou casado, né? Com a Eliana, tenho 2 princesas, a Marina e a Tainá, né? E assim, não me arrependo de nada, foi tudo conforme Deus me deu. Eu brinco que Deus me deu muito mais do que eu queria e eu precisava. Eu tenho tudo que eu pedi. Quando eu morava no Rio, muitas vezes eu olhava as pessoas entrando nos bares, nas lanchonetes, comendo um salgado e eu morrendo de vontade. Eu queria comer um salgado e eu não podia. Muitas vezes eu esperava eles comer o salgado e jogar o restinho fora e saía e eu ia lá e pegava. Porque eu não tinha condição de comer aquele salgado. Mas eu falava, um dia eu vou ter. Um dia eu tenho, posso comer o que eu quiser. Eu via as pessoas andando nesse carro, eu sou apaixonado por carro, quem é mais próximo de mim sabe. E eu falava, um dia eu vou ter um carro daquele. E hoje eu tenho um carro muito melhor do que eu pensava, do que eu esperava. Eu via as pessoas andando de mão dadas, né? Eu via minha mãe sofrendo com meu padrasto, e eu falava, um dia eu quero ter um relacionamento melhor do que esse. Eu tenho. Eu não era o filho não era o filho ideal, né? Não era o filho que toda mãe esperava, mas eu também sonhava em ter bons filhos, e hoje eu tenho bons filhos. Então, Deus me honrou, né? E me honra todos os dias, porque eu também busco em tudo que eu faço honrar Ele, em primeiro lugar. Né? Tudo. Estar aqui hoje com vocês, ter passado, né? Quando eu saí do seminário e eu casei, vim para cá, para o sul de Minas, morando em Jacutinga, e de repente vim trabalhar na escola normal. Trabalhei por 1 ano e meio na escola normal, fantástico, apaixonado pela escola normal, que de normal não tem nada. Brincadeira. Fantástica, a diretora Maria Tereza, na época, a quem eu agradeço demais a Deus por ter conhecido, doida de tudo, entendeu? E eu falei, cara, que mulher fantástica. E se sou diretor hoje, não sou mais, se estive diretor aqui, é porque Maria Tereza viu em mim essa potencialidade, eu não via. Maria Tereza que me conduziu à direção, né? Posterior a isso, eu recebi um convite, né? Eu vi uma propaganda de vaga aberta de diretor na Escola Estadual Professor Guerino Casa Santa. E eu estava assinando o livro de ponto na escola normal, quando alguém falou assim, olha, por que você não vai lá no Guerino? Está 6 meses o cargo vago de diretor. Eu falei, não quero ser diretor agora. Eu não queria mesmo na época, era 2015. Eu falei, não quero ser diretor agora não. E aí alguém chegou por trás e falou assim, cuidado, se você for no Guerino, vai com colete à prova de balas. Nossa. Porque lá é pânico. Nossa. Gente, eu me apaixonei pelo Guerino. Eu falei, o quê? Vai no pesado? Ele falou, Aí eu falei, é lá que eu quero ir. Lembra até o começo, quando você falou da ela. Exatamente. Raízes. Exato. Lembrou as minhas raízes. Eu só vim pro Guerino porque me lembrou as minhas raízes. Lembrou lá na favela. Eu falei, cara, que show. Vou pra lá então. Aí eu vim conhecer, mandei o
mandei o meu currículo aqui para aprovação e vim para entrevista, só que eu me assustei quando eu cheguei aqui. Porque era ou não era? Falar. Porque não era o que falava, a escola era linda, não tinha nada de favelado aqui, não tinha tiroteio, ainda bem, né? Não tinha nada. Sério mesmo, eu fiquei triste no primeiro momento. Falei, nossa, que escola bonita. E eu cheguei aqui num dia, lembro até hoje, uma sexta-feira, dia de feira de ciências. Foi uma das feiras de ciências mais lindas que eu tinha visto. Falei, gente, como é que alguém fala mal dessa escola? Mas eu já estava aqui, já tinha mandado meu currículo, né? Eu esperava um pouquinho menos, mas aí fui aprovado e aqui fiquei por 8 anos. Foram os 8 melhores anos da minha vida. Fantástico mesmo. Onde fiz grandes amigos e aprendi demais. Foi uma trajetória fantástica. Hoje estou trabalhando, né, na área do empreendedorismo, mais diretamente, porque aqui também é um empreender, né? O estar diretor também é empreender. Estar aluno, tá? A gente pode até falar disso hoje ou uma próxima vez, a gente pode falar do intraempreendedorismo. As pessoas acham que empreendedor é só aquele que tem um negócio. Não é. Às vezes você pode, trabalhando para alguém, ser um empreendedor, né? E eu vou mais além, né? Eu acredito que estudando, e dependendo de como você estuda e se prepara, vocês são empreendedores. Sim. Que empreendedor você quer ser? O que você falou do seu passado e tudo mais, a convivência na favela, a gente sabe que por conta da nossa herança histórica, querendo ou não, a comunidade de negros e pessoas que tinham baixa renda foram acabando se isolando assim, dos grandes centros urbanos. Então, pela sua própria experiência, como você acha que a cultura negra pode influenciar os jovens? Eu acredito que a cultura negra, né, de certa maneira, eu não gosto nem muito de falar assim, especificamente cultura negra, porque a gente acaba isolando. Existe uma cultura só, né? A cultura, né, brasileira, a cultura humana, digamos assim, eu gosto de pensar dessa forma, né? Porque eu não consigo colocar na minha cabeça que existem os negros e os brancos. Também o Brasil tem toda essa questão de miscigenação de raças, de indígenas, europeus. Exato. Então, assim, é muito pobre as pessoas que ainda segregam, as pessoas que ainda separam, né? E a gente sabe que tem. E por isso que é um tema ainda discutido nas escolas todos os anos, é um tema tão discutido aí nas redes sociais, enfim, em todo o Brasil e no mundo, porque ainda tem muita gente que pensa pequeno e aí fazem essa separação, né? Mas eu acho que os negros, eles são ali o nosso pilar no Brasil, né? Você não encontra a história do Brasil separando a história da cultura negra, não. Então ali, eles são o cerne, eles construíram o Brasil, né? Eu estou falando eles, mas eu vou colocar nós, tá? Eu não sou um negão não, mas eu sou negrinho. Então, assim, são fantásticos. Mas a gente precisa, é um tema que precisa ser trabalhado de fato, tá? De fato, muito, muito bem nas escolas, porque vocês são o futuro, as crianças são o futuro também, né? E se a gente não aprender agora, a gente cresce com a cabeça pequena. Né? Cresce com a cabeça pequena e reproduz o que muitos imbecis, né? Às vezes até com 2, 3, 4 faculdades, fazem hoje. Né? Tempos atrás eu via no jornal, né, uma imbecil de uma juíza, né, fazendo um determinado comportamento, tendo um determinado comportamento, né, de racismo para com a pessoa. E aí você vê que nem sempre o estudo quer dizer alguma coisa, porque tem tanta gente que tem tanto estudo e pensa tão pequeno, né? E aí a gente cai para aqui. Então, onde está o problema? O problema está na educação. Foi falha a educação daquela pessoa. E vocês estão no ponto crucial aqui, que é o ponto, né, educacional, é onde prepara, onde dá a base
para tudo e para todos. Aproveitando que você falou sobre a sua educação e também com a sua experiência nos 2 mandatos de direção que você teve, você acha que a cultura jovem nos últimos anos, ela tem alguma importância para o mundo? Tipo, o jovem vai fazer diferença no mundo com a mentalidade que a gente tem hoje? O jovem é a salvação do mundo. E os diretores que ainda não acordaram para isso, deveriam ser afastados. Entendeu? Eu infelizmente trabalhei e vi muitos diretores que não entenderam ainda, né, que o mundo mudou, entendeu? E vocês, né, esse conhecimento que vocês trazem, essa revolução que vocês estão trazendo, né, eu diria até essa cultura digital. O ser protagonista, né? Exatamente, o ser protagonista, ele é essencial para isso. Tá? E muitos diretores, muitos professores estão trabalhando no mundo arcaico, mundo das velhas. Entendeu? Não atentaram para isso, com todo respeito às velhinhas, que tem velhas que são incríveis, são mais jovens do que eles. Não sei que mundo que eles vivem, em Nárnia. Em algumas escolas aqui de Arpina a gente pode observar isso também. Então, chega a ser bem, assim, chatinha, gente, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa aqui na escola, só que a gente quer chamar os nossos amigos de outras escolas, mas os diretores acabam não deixando e aí a gente fica por aqui mesmo. Exato. Mas assim, o que eu penso e deixo para vocês? Né? O autoconhecimento é tudo. Tá? E aí a gente tem que levar para essas pessoas que pensam dessa forma, né, maneiras que elas possam se atualizar. A gente não é capaz de dar para o outro aquilo que a gente não teve. Tá? Então, se a pessoa ama, é porque ela recebeu amor. Tá? Se a pessoa só tem ódio, é porque ela recebeu ódio. Tá? E se a pessoa não é atualizada, se ela não interage bem, é porque ela não recebeu aquilo também. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ajudar essas pessoas de alguma forma. Né? Eu ainda refletia muito isso essa semana quando eu me preparava para vir para cá conversar com vocês. Por isso que eu disse que eu sou muito grato aos meus pais, né? Minha mãe e meu padrasto, especialmente, por tudo que eu passei na minha adolescência. Porque eles me preparavam para estar aqui. Então, toda vez que eu recebia um aluno ou uma aluna na minha sala que tinha aprontado algo, eu me enxergava ali. Eu também aprontei. E às vezes a gente entra para diretor ou para diretora e às vezes a gente é autossuficiente, eu sou foda. É uma merda. Desculpa a expressão, mas é. Uma vez o Padre Eliseu, meu primeiro orientador no seminário, falou para mim: sabe qual que é a diferença para mim e para você? Eu falei: qual, Padre? É que nós dois somos merda, mas eu cheiro mais do que. Né? Então, assim, essas pessoas, elas não tiveram o mesmo sofrimento, elas não passaram pelo que eu passei para poder compreender o jovem de hoje. Né? Ah, Léo, é só passando por isso que compreende? Não, também tem um lado de boa vontade. Tem gente que teve uma vida um pouco melhor do que a minha, né? E é tão bom quanto eu. Foi tão bom quanto eu na direção. Por quê? Porque a pessoa queria aprender, queria, né, se desafiar. Aproveitando que você disse sobre os outros diretores, você pensa que as medidas que a sociedade deve assumir para evitar que os jovens acabem se marginalizando ou percam oportunidades, quais são essas medidas? Primeira medida, eu ainda repito, é o autoconhecimento. Né? Eu acho que todo o Zema, eu deixo até o recado do Zema, tem que ter um psicólogo para tratar os professores e os diretores, principalmente. Né? Com certeza. Porque se eu não estou bem, como que eu vou ajudar alguém? Como que eu posso ajudar alguém? E o professor, cara, e eu vou começar pelo professor, ele é muito maltratado. Isso aí. Tá? Ele é muito maltratado em Minas Gerais.
pense na classe. Aliás, a classe da educação como um todo, ela é muito judiada. Inclusive, quem é filho ou tem um professor na família, a gente sente isso mesmo, porque a gente vê o desgaste. No final da semana, eles só pensam em fechar a nota, fechar o DED e dormir. É isso que eles fazem no final da semana. E aí, eu tô falando um pouco bravo hoje, viu? E aí tem uns imbecis que falam assim, o professor só dá aula. Vem, acompanha o dia a dia de um professor. Né? Acompanha. Né? E ainda que fosse só dar aula, né, tem gente que não aguenta um filho em casa, né, o professor tem que dar conta de 35, 40 na sala. Então, assim, o professor é muito judiado, ele não é bem tratado, tá? Ele é colocado a condições aí, eu diria que quase insalubre. Né? Então, eu penso que é o trabalho do professor. E aí, o diretor pior ainda, porque o diretor ele tem que lidar com o problema da família, dos alunos e dos professores. E ele, às vezes, não está dando conta nem dele mesmo. Né? E aí, como é que ele vai ajudar o jovem? Qualquer pessoa que se sentiria sobrecarregada, por exemplo, aquelas pessoas que na igreja fazem parte do corpo docente que catequiza os jovens, por exemplo, eles também precisariam de um apoio desses, porque algumas vezes eles também são professores em escolas, então é difícil para todo mundo. Com certeza. No seminário São Camilo, quando eu fui seminarista, a gente discutia muito isso. Tem as pessoas que cuidam das pessoas. Ok. E quem cuida dessas pessoas que cuidam das outras pessoas? No Brasil, às vezes, a gente não para fazer essa reflexão. Né? E o professor precisa muito de suporte. A educação precisa. A gente tem... Vou falar para vocês um exemplo aqui, ó. Supervisão. Vocês não imaginam... As pessoas não imaginam a responsabilidade que tem uma supervisora pedagógica. O nome já fala, supervisora pedagógica. Eu tenho vergonha do salário de uma supervisora pedagógica do Estado de Minas Gerais. Eu tenho vergonha. Eu, enquanto diretor, nos 2 mandatos eu tinha vergonha. Perdi excelentes supervisoras por causa do salário, tá? E eu tive excelentes supervisoras que faziam trabalhos incríveis que eu tinha vergonha. Chega a ser até um descaso terem congelado os salários dos professores dos servidores públicos por 9 anos. Então essa tentativa aí, né? E um outro fator, né? Os ASBs, auxiliares de serviço das escolas também. Estavam trabalhando mais que os professores também. Então, e também outra classe que é muito bloqueada. Os rendimentos. Eu pergunto para ele, né? Não vou fazer isso para você, né? Porque senão a discussão ia muito longe. Mas a primeira pergunta que eu faço é: o que é rendimento para você? O que é rendimento? Muita gente tonta também falando, questionando que os professores não estavam dando aula na pandemia, que os professores estavam em casa, os alunos não estavam aprendendo nada. Eles estavam aprendendo. Desde o primeiro momento que você se trancou em casa e teve que viver um novo modelo de educação, um novo modelo de vida, você teve que se reinventar. Quando você recebeu um PET na sua casa, seja ele impresso ou digital, você teve que se reinventar. Quando você tinha que estudar sozinha, ali a maior parte do tempo, lendo, né, e tendo que colocar o despertador no seu celular por conta própria para ter uma nova organização, você estava aprendendo. Então, eu pergunto, o que é rendimento? O que é aprendizagem? Aprendizagem, o rendimento que tivemos na pandemia foi o que podia ser. E eu considero que foi positivo. Entendeu? O rendimento que eu entendo é o crescimento. Os alunos voltaram diferentes. As pessoas voltaram diferentes. Quem soube aproveitar, logicamente, rendeu mais. Quem não aproveitou, rendeu menos. Mas todos vamos render. É como a salvação. Sabe? Cristo fala que nós, né, a Bíblia fala que nós viemos de Deus e tendemos voltar para Ele. Nós vamos voltar para Ele. Todos vão, não tem como a gente não voltar para Deus. O problema é que alguns vão tomar uma estrada um pouco maior. Vão mais longe, vão dar uma volta. Mas vai voltar para Ele. Entendeu? Então eu acredito também que o rendimento é assim, a educação é assim. Alguns vão demorar um pouquinho mais, né?
mas vamos chegar lá. E o que você espera do futuro profissionais que tiveram aprendizado à distância? Profissionais que tiveram aprendizado à distância. A gente tem profissionais hoje que estudaram a vida toda presencial, que fazem cada besteira, fazem cada abobrinha. Isso vale para o ensino à distância. Nós daqui a algum tempo teremos grandes profissionais que estudaram à distância que vão dar show. Mas nós teremos também muitos profissionais que estudaram à distância que vão ser uma porcaria. Porque não é o ensino. Não é do ensino que a gente está falando, é da pessoa. Se você é bom, você vai ser bom em tudo. Se você for ruim, você pode ter a melhor escola, você vai ser ruim. Entendeu? Eu defendo muito isso, porque eu vim da favela. E muita gente falou, você vai ser bandido, você vai ser uma merda, você não vai conseguir nada, você não vai ser ninguém. E quanto mais me falavam isso, mais forte eu ficava e me sentia e falava, vou ser bom. Eu vou vencer na vida. E tudo que eu faço, eu não dou 90, nem 95, nem 99. Eu dou 100% de mim. Entendeu? Então não é sobre a escola, não é sobre o ensino, é sobre pessoas. Tá? Qualquer pessoa pode ser o que quiser, tendo e vivendo na forma em que tiver. Não é sobre escola, é sobre pessoa. Eu sou o Eduardo, eu vou falar sobre o protagonismo e um pouquinho do empreendedorismo. O que é ser protagonista para você? Eduardo, o que é ser protagonista? Protagonista, eu diria que é ser bom naquilo que você quiser. Sabe? E nem isso mesmo está falando. A gente pode ser o que a gente quiser. É isso. E o jovem, portanto, a gente falava até inicialmente aqui, no começo do nosso podcast, do protagonismo juvenil. Por que o protagonismo juvenil assusta tanto a velharada? E entendam aqui que os velhos não são necessariamente todas as pessoas de mais idade. São as pessoas que pensam pequeno. Sim. Porque eu conheço jovens de mais de 70 anos. Eu quero ser uma. Entendeu? De mais de 70 anos. Eu conheço cada mulher fuçada. Nossa! Entendeu? Eu quero dar um exemplo aqui. Eu conheço uma especial que me ajudou muito aqui. Chama Cleonice Clementoni. Aqui de Ouro Fino. Eu conheço outra velhinha. Ela vai me matar, aquela velhinha, né? Que foi a diretora da escola normal, a Maria Tereza. É outra velha fuçada. Ela vai te matar. Ela vai me matar. Mas eu amo, porque ela é a velha mais jovem que eu conheço. Entendeu? Ela não enxergava problema. Ela não quer saber de problema, ela queria saber de solução. Tá? E voltando à questão inicial, o protagonismo juvenil, ele assusta os velhos porque mostra o lado bom do jovem. Porque estamos acostumados a ver o quê? Jovens sem futuro. A vida toda falavam sobre isso. Jovem não quer nada. Jovem não tem juízo. Tá? Mas falavam isso por quê? Porque o jovem não tinha espaço. E hoje tem. Olha que trabalho bonito que vocês estão fazendo aqui hoje. O seu trabalho de empreendedorismo, você é um exemplo de empreendedor. Obrigado. Entendeu? Então, assim, os velhos têm medo. Nós, todos, temos medo daquilo que a gente não conhece. E o jovem assusta, porque é muita força, muita energia. Uhul! Eu adoro essa força jovem. Agora, um pouco do empreendedorismo, assim, que antes eu queria falar que isso foi muita minha influência, assim, quando eu vinha falar com o senhor dava dica de empreendedorismo e tal.
Aí, quais dicas o senhor dá para quem está no caminho do empreendedorismo? Eu vou dar 10. Anotem aí. Estamos atentos. Tá? Uma listinha? É uma lista mesmo, até trouxe no computador para não errar. São 10 características de comportamentos empreendedores, que é o que eu faço hoje, sabe? Hoje eu trabalho com empresas, onde eu impulsiono nos empresários essas características de comportamentos empreendedores que foi resultado de um estudo da ONU, tá? A ONU no pós-guerra, ela quis, junto com a Universidade de Harvard, criar algo que pudesse impulsionar o empreendedorismo no mundo. E aí eles começaram a observar o seguinte: por que numa mesma rua o Léo abre uma farmácia e depois de 5 anos ele tem uma rede de farmácias, tá? Ele se deu super bem, né? Tá feliz, está ganhando dinheiro, tá? E na mesma rua o Zé abriu também uma farmácia na mesma época que o Léo, e passados 5 anos ele ou faliu, ou não foi para frente, ou está só com aquela farmácia dele, pequenininha, sobrevivendo. Então a Universidade de Harvard e a ONU ficaram curiosos. Por quê? Os dois tiveram a mesma chance, porque um cresceu e o outro não. Então, estudando durante mais de 20 anos, eles observaram que o que fazia diferença era comportamento. Pessoas de sucesso têm comportamentos diferentes de pessoas que não têm sucesso. Então hoje eu quero falar para vocês que comportamentos são esses. O primeiro comportamento elencado é um comportamento chamado, a característica chamada busca de oportunidade e iniciativa. Empreendedor de sucesso, e eu vou mais além aqui, né? Eu vou mais além, não só empreendedor. Pessoa de sucesso, aluno, pessoas de sucesso, eles não ficam sentados com a bunda na cadeira esperando acontecer. Eles vão buscar oportunidades, eles têm iniciativas. Eles vão para cima, eles fazem acontecer. Eles fazem as coisas antes de ser solicitado. Ele age para expandir o seu conhecimento, os seus negócios, tá? Ele aproveita as oportunidades fora do comum, tá? Onde as pessoas estão vendo problema, ele vê oportunidade. Tá? Um exemplo, a gente está num local onde todo mundo está reclamando que não tem como almoçar dentro de 1 hora, porque a empresa judia dos funcionários e não dá mais de 1 hora para eles almoçarem. Então não dá tempo, eles têm que trabalhar com fome. Que oportunidade você vê? Eu, Léo, já vejo a oportunidade de abrir uma Marmitex ali e vender para esses funcionários, porque eles não precisam sair para ir longe comer. Opa! Entendeu? Então é uma oportunidade, a gente tem que estar ali esperto o tempo todo para ver o que eu posso fazer. O segundo comportamento de empreendedor de sucesso, de uma pessoa de sucesso, é correr risco calculado. Toda pessoa de sucesso, ela corre risco. Se vocês não tivessem corrido o risco de nascer, quisessem ficar lá na proteção da barriga da mãe de vocês, vocês tinham morrido. Mas era muito melhor, gente. É comprovado que a sensação de segurança que um bebê tem no ventre materno é a melhor do mundo. Eu não sei se vocês já observaram, mas quando a gente está muito triste, está choroso, está com medo, você deita na cama e faz qual posição? Fetal. A gente quer voltar para o ventre da nossa mãe. Exato. Então, a gente tem que correr risco. Quando vocês vieram para a escola no primeiro dia de aula, em uma escola nova, diferente, pessoas diferentes, você correu um risco. Será que vai dar certo? Mas você enfrentou. Não, o que a gente está fazendo aqui também é correr um risco, né? Exato. Exatamente. Então o tempo todo nós estamos correndo risco, mas calculado. Tá? Não é correr qualquer risco e de qualquer maneira, tem que calcular. A terceira característica de empreendedor de sucesso é a exigência de qualidade e eficiência. A gente tem que ser bom. É aí onde eu falo que eu, Léo,
Em tudo que eu faço, eu dou 100% de mim. Tudo. Quando eu entrei aqui, primeiro dia de aula, eu falei para vocês, eu não estou vindo para ser mais um diretor e para vocês serem mais uma escola. Eu estou vindo para ser o diretor, o melhor. E para fazer dessa escola a melhor. E no meu coração, e depois de tudo que eu vi e ouvi, eu tenho a consciência de missão cumprida. Porque vocês são foda. Vocês são os melhores que existem. Com todo respeito ao resto do mundo, eles têm potencial para serem, mas ninguém nunca vai chegar no pé de vocês. Vocês têm e são bons. A quarta característica de um empreendedor de sucesso, né, que todo ser humano tem que ter consigo, e eu diria que isso é crucial, é a persistência. Porque nós vamos ter problema. Você vai levantar de manhã e vai pôr a mochila nas costas e vai se preparar, vai olhar no espelho e falar assim, eu sou lindo! Meu cabelo é grande, loiro, meus olhos são azuis. Você vai chegar lá na porta da escola, alguém vai falar, que cabelo grande? Isso aí é implante? O que você fez? Né? As pessoas vão querer te derrubar. Ser feio. E aí cabe a você persistir ou não. Eu fico com a imagem que eu tenho. Sou lindo, maravilhoso. Entendeu? Eu faço assim, eu sinto os cabelos batendo na minha orelha. Entendeu? É persistência o tempo todo. Tem uma frase que como que é? Fadiga, sono, significa que você está se esforçando, não? Alguma coisa assim. Sair da zona de conforto, talvez você queira falar, né? Se a gente não sai da zona de conforto, aí a gente acaba tendo fadiga, tendo um monte de comportamento e entrando até em depressão, entendeu? A depressão um pouco é resultado disso. As pessoas te desmoralizam, as pessoas falam as coisas que você não espera, né? E aí acaba entrando em depressão. O quinto comportamento, a quinta característica de um empreendedor de sucesso é o comprometimento. Né? Toda pessoa, todo empreendedor de sucesso tem que se comprometer, tem que ter seriedade, tem que ter compromisso. Né? A sexta, eu vou adiantar aqui, né, porque eu estou avançando. A sexta característica é a busca de informações, que aí é crucial, né? Vocês fazem isso todos os dias aqui na escola. Vocês estão buscando informações, vocês estão estudando. Então, toda pessoa de sucesso, ela busca saber mais. Ela busca sobre aquilo. A sexta característica, né? Aliás, a sétima característica é a que eu mais trabalho hoje nas empresas em que eu atuo, tá? Então, essa talvez é a mais importante de todas, tá? Nunca esqueça. A maior de todas características de comportamento de pessoa de sucesso é meta. A pessoa que não sabe o que quer pode chegar onde não quer. Tá? Assistam Alice no País das Maravilhas. Alice está perdida e ela chega na encruzilhada e encontra o gato. E aí ela pergunta, né? Fala, seu gato, estou perdida, não sei para onde eu vou. E o gato fala, aonde você quer chegar? Ela fala, não sei. Falo, então pega qualquer caminho. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Quem não tem meta, não tem futuro. Tá? Quem não tem meta, não tem futuro. Então, qual que é a sua meta, Eduardo? Não precisa me responder, mas pensa. Onde você quer chegar? Quanto você quer faturar? Porque a partir do momento que eu coloco a minha meta, eu defino o meu plano de ação. Eu defino o que eu vou fazer. Tá? Eu falo sempre para os meus empresários, se você abre a loja sem saber quanto você quer ganhar, se entrar R$1 tá bom, se entrar 1.000 tá bom. Então eu tenho que abrir a porta do meu comércio sabendo que eu quero faturar X valor. Ah, mas é muita coisa. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir muita coisa? Eu tenho que fazer uma coisa diferente. Porque é uma outra, né, uma grande frase também que a gente ouve muito, é insanidade querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, o estabelecimento de meta
é o comportamento mais importante de qualquer pessoa de sucesso. Em seguida, monitoramento, tá? E planejamento sistemático. Isso é o complemento da meta. Eu coloco uma meta para seguir. Eu quero comprar uma casa. É a minha meta. Tá, quero comprar uma casa no valor de quanto? De 100 mil. Ok. Minha meta. Até que quando? Tem que ter uma data. Até 31 de dezembro de 2024. Ok, beleza. O que eu tenho que fazer? Se a casa é 100 mil, eu tenho que dividir quanto eu tenho que faturar por mês. Ixi, no emprego que eu estou hoje eu não consigo. O que eu tenho que fazer? Mas existe algum emprego que possa me dar isso? Não. Eu vou fazer o quê? Então eu defino ações, né? Ou seja, eu me planejo e monitoro. Tá? Então o planejamento e monitoramento sistemático é importantíssimo nesse sentido. O nono comportamento é a persuasão e rede de contato. A arte de falar, de convencer as pessoas, de interagir, as amizades, os contatos que eu faço. Tá? Essa rede é crucial. Tá? Hoje em dia é chamado bastante de network. Network, exatamente, muito bem lembrado. Network é tudo hoje, cara. Tem uma frase que é: me diz com quem você anda que eu te direi quem quisesse. Tipo assim, entendeu? Então você tem que ter. Se eu me junto com pessoas. E hoje, Léo, eu faço isso, sabe? Eu só me junto com pessoas melhores do que eu. Eu não quero andar com pessoas ou igual ou menor do que eu. Não me junto, não. Por quê? Porque eu, senão eu não aprendo. Eu quero estar com gente top, igual eu estou aqui com vocês hoje. Sim, isso realmente é crucial. Se você é o mais esperto, eu vi uma pessoa falando que se você é o mais esperto da mesa, saia dela. Exato. Exatamente. Essa boa pra mim. Os grandes formadores hoje de opinião na área comportamental e também na área de empreendedorismo, eles falam muito isso, né? No livro Pai Rico, Pai Pobre, no livro também Segredamente Milionário, a gente vai ver muito isso também. Esse livro aí que eu falei que eu sabia. E é o último. Bom, tá lendo, né? A última característica de comportamento de pessoa de sucesso é a independência e a autoconfiança. Toda pessoa de sucesso ela tem que buscar sempre essa sua independência, tá? Ela sempre vai buscar a sua autonomia em relação às normas e controles dos outros, tá? Essa pessoa vai sempre manter o seu ponto de vista, mesmo diante de uma oposição. Aquilo que eu falava. Se eu me sinto que eu sou o melhor professor do mundo, não vai ser a opinião de outro que vai me abalar. Tá? Se eu sinto que eu sou o melhor, o expert naquela área ali, eu vou me procurar cada vez mais me especializar, estudar, me preparar para continuar sendo, mas eu não vou me abalar com a opinião de outras pessoas. Tá? Então, essas são as 10 características de pessoas de sucesso. Então vamos lá. Tudo bem, Léo? Tudo ótimo. Estou aqui hoje para falar com você sobre o tema da distorção da autoimagem. Estou aqui com algumas perguntinhas elaboradas para você. Bom, vamos lá. De modo geral, assim, as pessoas se manipulam suas próprias imagens através de filtros e aplicativos impostos pelas redes sociais, né? Nos dias de hoje. O que você pensa sobre esse tipo de comportamento associado à distorção da autoimagem imposto pelas redes sociais? Camille, primeiramente, mais uma vez quero fortalecer aqui a alegria de estar com vocês e especialmente estar com você, que para mim é um grande exemplo de empreendedora. Que bom! Tive o privilégio de te receber aqui na escola quando eu fui diretor, né? E já ver o seu grande potencial. Então, te acompanhar um pouco nas redes sociais, te acompanhar aí até nos jornais que você andou saindo, dá muita alegria para a gente, né? Com relação a essa questão de distorção da autoimagem, vou ser bem realista para você. Eu não vejo problema
com isso, minha opinião. Apesar de não entender muito, né, dessa parte de mídias digitais, enfim, tudo referente ali ao digital, eu sei o básico. Porque eu ensino isso, né? A gente não precisa saber, mas a gente precisa ter. Então hoje eu valorizo tanto essa questão do marketing digital, eu diria assim, que eu tenho uma agência que cuida do meu digital, né? Mas eu não vejo problema com isso, com o fato da pessoa, né, criar ali algo, a imagem dela. Eu acho que faz parte desse novo mundo, desse novo modelo, né? Você é uma influencer, né? Então é o seu modo, né? É a sua maneira de ser e de viver. Há tempos atrás, eu estava lendo esses dias a história do Silvio Santos, né? E o Silvio Santos foi um dos precursores aí desse marketing digital no Brasil. Ele que inventou ali, ele começou com a caixa de som, fazendo graça na rua, levando a informação para outras pessoas através da propaganda com a caixinha de som no trem. Eu vi isso. Entendeu? Então, ele começou. E aí, é loucura? Alguns vão chamar de louco. Sim, aqueles que não têm coragem de sair da casinha, sabe? E aí eu quero aproveitar e te contar o mito da caverna, tá? Eu não lembro se eu contei para vocês, mas o mito da caverna de Platão conta o seguinte: existia alguns homens que desde que nasceram, eles foram presos por correntes numa caverna escura. E desde que nasceram, eles só olhavam para o fundo da caverna. Eles não conseguiam ver e nunca viram nada lá fora da caverna. Ficaram presos o tempo todo. Tudo que eles viam eram imagens, as sombras que apareciam na caverna. Essas sombras, elas eram de pessoas que passavam lá fora e eles ouviam as vozes das pessoas. Só que como eles nunca viram as pessoas, eles achavam que as sombras eram das pessoas. Que as vozes eram das sombras. Né? Porque eles ouviam vozes e viam as sombras, então aquilo era o real para eles. E aí, em determinado momento, uma dessas pessoas que estavam presas se soltaram e foi para fora da caverna. No primeiro momento, ao chegar lá fora, ela sofreu, ficou cega quase, porque imagina, quando a gente está no escuro e a gente sai no claro, a luz nos ofusca, né? Dói no olho e tudo. E essa pessoa, primeiro ela ficou cega por um momento, depois ela recobrou a imagem e começou a ver aquele mundo lindo, árvores, plantas, pessoas, animais. E ela começou a ver que aquilo era o real. Não era o que eles estavam vendo na sombra. Aquela sombra, na verdade, era só uma cópia imperfeita da realidade. Cópia imperfeita da realidade. E aí, ele volta para a caverna para falar para os seus amigos: gente, vem para fora porque isso aqui que a gente está vendo é falso, o real está lá fora. Mas isso assustou os seus colegas. Por quê? Para eles era muito cômodo ficar ali preso, eles não tinham trabalho nenhum, não tinham sofrimento nenhum, era mais seguro permanecer daquele jeito, vendo só as imagens. E aí eles acharam que ele ficou louco e mata o colega. Vamos matar ele para que ele não nos contamine. Tá? Isso eu quero mostrar duas coisas. Primeiro, que as imagens elas só falam sobre o que pode ser o real. Então quando você se pinta, quando você coloca como chama? Quando você faz aquele filtro. Quando você coloca o filtro, tá? O filtro, por mais belo que seja, ele é só uma cópia imperfeita da realidade. Mas isso não vai destoar nada a você. Isso vai fazer um bem para você e para outro, melhor ainda. É o novo mundo. Então eu vejo como benéfico, sim. É lógico, como tudo, tem pessoas que deturpam e usam para o mal. Mas é a minoria. Então, vamos lá para a segunda pergunta.
Você acha que as lentes das câmeras alteram a percepção visual? As lentes das câmeras alteram a percepção. Daria para fazer um grande debate filosófico aqui, né? Primeiro, sobre o que é percepção, né? E segundo, né, a questão tecnológica mesmo que está por trás disso. Mas não vou me delongar sobre isso aqui. Acho que não. Acho que a percepção, assim, pegando de maneira bem pobre, ela é individual. Então, a percepção é minha. Tá? E, por ser minha, nem sempre eu vou receber aquilo de maneira positiva o tempo todo ou negativa o tempo todo. Porque quando você faz um vídeo, tá? Ou você cria um filtro, ou você faz uma foto, né? E você altera qualquer coisa, e você quer passar algo para mim, vai depender também de como eu estou para que eu possa perceber o real do que você quer passar. Então, se eu estou bem e você está querendo me vender um produto, e é um produto que eu estou esperando, beleza. Se eu estou mal, eu vou olhar que chatice, palhaçada. Entendeu? Tem gente que até fala assim, nossa, mas não entendi, ontem você estava criticando o vídeo, hoje você achou engraçado. É porque ontem eu estava um, hoje eu estou outro. Então a percepção era muito individual. Sim. É isso. Obrigada pela sua participação. Adeus. Bom, Léo, tudo bem? Há quanto tempo não nos vemos, né? Bom, vamos para um bate-bola jogo rápido aqui, bem no estilo de frente com o Gabi. Bora? Bora, só agora. Bom, eu vou falar uma palavrinha, uma frase, e você me diz a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ai, sim. Beleza? A primeira eu já não prometo, mas eu vou falar. Então, uma personalidade, Silvio Santos, família, minha esposa e minhas filhas. um livro, O livro tem vários, mas hoje eu quero destacar para vocês aqui o branco. Tá lá? Aproveita que eu três cortes dessa parte. Corta o branco, tá? Isso, já corta o branco da porta, só um pouquinho. O livro que eu quero indicar para vocês aqui chama A Boa Sorte. um filme, Um filme. Falando do filme do McDonald's. Vamos poder. Um filme, Fogo de Poder. eu adoro, Eu adoro praia. eu não suporto, Eu não suporto pessoas negativas. a melhor rotina, Melhor rotina da escola. um medo, Estudo. um sonho, Um sonho. Vaticano. eu também. A vida pra mim é Alegria. Leonardo por Leonardo. Maravilhoso. Bom, Léo, foi isso. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui neste primeiro de muitos, se Deus quiser, podcast. Foi uma honra receber você aqui. Para encerrar, vamos pontuar aí o nome, do podcast, Prodcast. Protagonismo, Que legal. E foi isso. Você tem alguma consideração a fazer? Mais uma vez quero agradecer, a todos. E aí, para não errar o nome de ninguém, vou deixar o nome da nossa diretora Tia Lu, do nosso vice-diretor Butão. Estendo a todos vocês, a toda a escola, a gratidão pelo tempo que vivi aqui com vocês, que foi maravilhoso, e por estar aqui hoje nessa experiência fantástica do podcast, tá? Que acredito que tem muito futuro. Tá? E o futuro não é só do que o podcast mas do que
o futuro de vocês promete ser a partir dele. É isso aí. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos que acompanharam a gente aqui, né? E até a próxima, se Deus quiser. Amém. Foi isso.